13º episódio do nosso programa semanal Audiovisual em Tempos de Isolamento Social. Então a ideia do nosso programa hoje específico é fazer um aquecimento para o Novembro Negro, né? O evento que vai acontecer no nosso online, né? É um evento do nosso campus, costuma acontecer presencial. E esse ano, pelos motivos, né, da pandemia, estamos fazendo tudo online e já está acontecendo, né? Começou hoje. E o Cineclube, na quinta-feira, vai ter um debate bacana sobre um documentário desse que está chegando aqui agora, o nosso querido Frederico. Antes de mais nada, gostaria de te agradecer, né, e soltar a primeira pergunta, a primeira provocação para você, que é o quê? De onde partiu, que eu acho que é uma curiosidade para todos que se deparam com o documentário, porque o cinema e todos os seus estilos, você tem muitas motivações por trás da construção de uma obra cinematográfica. Já documentário não, porque o documentário sempre toca em assuntos que não fazem parte daquele mainstream da indústria do cinema. O documentário vai usar o mundo real, os fatos, né, como ponto de partida. E aí, por isso, eu gostaria de te perguntar como surgiu a ideia desse documentário, de onde surgiu a primeira fagulha, seu interesse, do que está por trás dessa iniciativa de fazer um resgate de uma questão complexa para a cultura brasileira aqui na nossa região. Novamente, agradecer a você pela participação. Isso aí. Bem, eu já estou me aventurando nessa condição de aspirante a documentarista da parte cinematográfica desde 2014. E Bom Jesus de Itabapoana tem uma carência enorme de você ter catalogado em acervo a história local. Um exemplo que eu vou te dar, vamos falar da Escola Estadual Governador Roberto Silveira. Eu te garanto que a maioria dos professores não sabem quem é o governador Roberto Silveira, que é um governador que é bonjesuense. Então, a gente precisa de catalogar a nossa história, porque a gente tem uma história muito rica, uma cultura muito rica. E essa questão do padre João Mendes Ribeiro, eu já venho coletando informações desde 2017, quando começamos a fazer o trabalho de visitação dos locais históricos de Calheiros. Assim como tem o Memorial dos Governadores Roberto e Bagé de Silveira, tem o ponto onde tem o forno colonial, que é um suposto forno indígena, e tem a história do padre João Mendes Ribeiro, que é uma história impressionante, é uma história riquíssima, tá? É uma história riquíssima. Ela envolve os mistérios da fé, ela envolve o preconceito racial e o racismo estrutural. Uma história que começou em 1867 e que até hoje ela provoca debates, ela gera desdobramentos e tem aí uma série de fatores imbuídos nisso que a gente precisa de usar como instrumento de reflexão sobre o racismo estrutural. Porque a própria história em si, ela chegou a resultar numa ação judicial em 2007, onde muito se falou no racismo. Mas o racismo estrutural, ele está muito mais presente. Porque até hoje, tem fatos ali que no próprio documentário eu levanto esse ponto de vista do racismo estrutural. Então, é uma história que tem que ser catalogada, tem que ser registrada, e tem que ser debatida, principalmente. A proposta do Cineclube, dentro de uma escola, é justamente uma instituição, né, como o IFE, é justamente, é o que a gente bate na tecla em todos os episódios, é justamente você usar o audiovisual para discutir, para chamar para o diálogo, para promover um ambiente democrático, para conseguir fazer as pessoas refletirem, criticar. E o projeto, então, encontra em obras como a sua, a proposta é para discutir isso, por exemplo, você disse, o racismo estrutural, essa questão está entrelaçada com a história do nosso país, e que é um objeto dessa semana também. Houve uma sincronia, né, de coisas que permitiram a gente estar junto, é muito bacana para a gente, no início, na parceria, e você tocou nesse assunto, né, dessa coisa do Ana, porque a conexão, a busca por uma identidade local envolve os diversos espaços e atores que atuam nesse local. Então você constrói isso, é interessante pensar nisso, conectando os diversos
o Rio, o João Mendes Ribeiro, os fatos, a produção audiovisual, a necessidade de se ter, né, esses relatos, isso tudo na linguagem audiovisual e não só na literatura. E é muito bacana isso. Por que eu estou falando isso? Porque dentro de um ambiente educacional, faz parte você cativar nos jovens essa questão de você, da gente pensar como para as novas gerações da região, do local, da nossa cidade, da nossa comunidade, ter acesso a esse tipo de história, de reflexão. E a linguagem audiovisual, ela é muito, ela está organicamente ligada ao nosso dia a dia, os vídeos, a música, o som, os aparatos tecnológicos, né, o celular e tal. Então, uma das coisas que me chamou a atenção é isso, essa necessidade da gente mostrar para a galera, para os jovens, para a molecada nova, essa riqueza que até muitas pessoas de idade mais avançada desconhecem. Você citou aí sobre... e uma das coisas que chama a atenção nesse processo todo além de convidar os jovens para pensar sua cidade, sua localidade, que lugares e que espaços, descobrir e maravilhar com o incrível da história, como você disse, e também a semelhança do comportamento 20 anos atrás. É histórico no Brasil, mas você tem um caso específico envolvendo uma pessoa próxima da gente e que, às vezes, nós projetamos nosso olhar para do Estado, para do país, para apontar que nós temos aqui, chocando de tentativa de assassinato, enfim. É uma coisa que eu, particularmente, fiquei muito apertado assim, para ir. Acabei de assistir documentários e pensando. Isso também foi uma coisa que me marcou muito. Sim, é exatamente o que você falou. Eu não sei se eu comentei com você ou com outro amigo, que a gente, para conscientizar sobre o racismo, e principalmente o racismo estrutural, a gente usa as histórias globais. A gente fala de Martin Luther King, e isso é uma coisa assim, difícil da pessoa se conectar o interior dela para sentir o que é. Porque o racismo estrutural, principalmente, ele é invisível, ele não tem culpados, é aquela coisa intrínseca que está enraizada já no alicerce das famílias brasileiras há gerações. E quando a gente conta um caso onde a gente pode pegar a pessoa e levar aonde aconteceu os fatos, aonde eu mostro que hoje ainda tem pessoas vivas de 90 anos, 95 anos, cujos pais viveram a história. E eles narram para você que aquela história que eles cresceram ouvindo a história do Padre Preto. Então, é uma oportunidade assim, de ouro para nós aqui de Bom Jesus Tabapuana e da região do Vale do Tabapuana, explorar isso como instrumento de conscientização. É pegar as pessoas, encher o ônibus de uma criança da escola, e levar lá na Praça Três Irmãos, que tem uma praça hoje, tem um monumento ao Padre João Mendes, que é onde era o túmulo dele, que o túmulo dele ficou a ermo durante mais de um século, e aonde era o túmulo, hoje tem uma praça, tem um monumento em homenagem contando o fato. Então, é muito importante, isso aí é poderoso para a gente inserir no imaginário das pessoas. As pessoas vão no local, elas têm a capacidade de voltar no tempo e se imaginar naquilo ali. Então, você tocou num ponto assim, importantíssimo, de que forma que a gente pode usar essa história, com essa narrativa que eu procurei inserir nesse documentário, como um instrumento importantíssimo de conscientização sobre o racismo estrutural, principalmente. Uma coisa que me marcou muito, e agora como telespectador, né, eu comento com você, foi a fala de um morador de Calheiro, acho que foi um dos que encabeçaram, né, movimento, que eu tenho nome, que tem que ter, e é interessante essa frase ela é muito poderosa, um reconhecimento
um reconhecimento crítico. Tipo, nós queremos consertar, nós queremos não compactuar com o hábito antigo, mudar, nós queremos mudar. A fala dele, né, essa coisa que é até ética, né, é voluntário, não é que você consegue obrigar as pessoas a ser castigas as pessoas para terem opinião. E aí isso é interessante, isso foi na época da gravação. Então, assim, a gente, um relato que me marcou muito, porque é muito bacana, às vezes a gente enaltece as coisas muito complicadas, demonstrações, tem esperança para nós, e que é possível, sim, fazer as pessoas terem esse reconhecimento. E acho que é fundamental para o. Sim, perfeitamente. Você viu nos acontecimentos entre 2003 e 2007, ali tudo envolve no sentimento de reflexão e reparação. Ali eles reconheceram que houve o ato racista, que aquilo foi repugnante, foi desumano. O sentimento era um sentimento de comoção coletiva. Toda a comunidade de Calheiros tinha esse desejo coletivo de fazer essa reparação histórica, a ponto de isso culminar numa decisão judicial, e cujo o juiz reconhece esse problema secular de Calheiros. E, baseado nessa vontade, nesse desejo assim, espontâneo dos calheirenses, dos mojesuenses em geral, que participou dos acontecimentos da época entre 2003 e 2007, em reconhecer o problema, a problemática do racismo, aquilo eu aproveitei como um gancho para levar o racismo estrutural. Porque o racismo estrutural tem que ser muito estudado, porque ele é quase que invisível. É quase que invisível. Então, a gente trouxe a narrativa do racismo para os dias de hoje. Eu aproveitei o gancho daquele momento, aquele sentimento de reflexão e autocrítica da sociedade calheirense sobre a questão do racismo no passado e trouxe para refletir novamente. E o racismo estrutural continuou. Que ninguém parou para refletir aquilo que o racismo estrutural deixou incrustado no imaginário de todo mundo de Calheiros. Muito bem colocado esse ponto de vista aí da parte de toda a sociedade ter essa reflexão naqueles momentos de 2003, 2007. E isso é fundamental no ambiente democrático, né? Por exemplo, eu como professor de filosofia, eu sempre tento trazer o envolvimento das pessoas com o problema filosófico por dentro do problema filosófico, né? Não é aquela coisa de você ficar maçante, copia e cola e tal. Mas para isso você tem que se permitir assim, refletir de verdade, como o próprio conceito ele diz, refletir, reflexionar-se sobre si. Ou seja, você se envolver como também, talvez, causa do problema. Então, quando você vê um desejo coletivo dos cidadãos, e todos eles juntos, admitindo isso, essa questão da necessidade da reparação e agir, você consegue ter esse sucesso de ética, de exemplo de cidadania, daquilo que você quer cativar na molecada mais nova. Então, é muito bacana essas possibilidades que o documentário, enquanto documentário, né? Enquanto documentário, ele ajuda você a pensar esse recorte do real mesmo, né? Do fato, daquilo do fato. E quanto a isso, né? Sinceramente, eu fiquei extremamente gostei bastante mesmo disso que é visível também. A gente tem histórias também da questão da escravidão, do período escravocrata, na Serra do Tardem. Tem uma abordagem, tem lá um sítio arqueológico inexplorado, o cemitério dos escravos da Serra do Tardem. Ele é fantástico. Nessa série de documentários que eu fiz uma abordagem sobre a Serra do Tardem, a história que acontecia lá, foi local de dois grandes escritores mojesuenses que viveram lá, e tem a questão também do período escravocrata. Os traços da mão de obra escrava, você vê em vários pontos da Serra do Tardem. E as pessoas não têm muita ideia que houve um período escravocrata aqui em Bom Jesus de Tabapuã. Quando as pessoas veem história sobre a escravidão, geralmente imagina aquilo de Campos do Goytacazes e diante. Mas nós vivemos o período escravocrata aqui. Nós temos as digitais dos escravos
em várias construções históricas, locais históricos, e essa história do padre João Mendes Ribeiro, ela traz isso também. O período escravocrata em Bom Jesus, como é que era a nossa sociedade, como é que enfrentava isso. Então, é uma história que ela é provocativa sobre todos os sentidos, e tem esse poder de prender e refletir. Isso aconteceu aqui. E ainda está acontecendo até hoje, a ponto de estarmos debatendo como se fosse o lançamento de algo inédito, não é? Essa é a importância do Cineclube Debates entrar nesse circuito com essa história e nessa semana oportuna, com certeza. A mesa redonda, com a discussão, é das 2 às 4, né? Assim, e aí, no caso, a transmissão pelo canal do IFE é da mesa redonda, né? Do nosso debate, nossa discussão. A gente está fazendo esse aquecimento para que a gente trabalhe os dias até lá, para que a galera veja o documentário, que infelizmente nós não vamos conseguir exibir o documentário na rede, porque a rede vai estar conectada com a rede do IFE, né, lá da reitoria, mas dá para a gente ir trabalhando para a galera, né, chamando a atenção para a galera apreciar o documentário, e aí a gente vai ter outros colegas, professores de história, que vão poder contribuir para esse debate bacana que você começou com a construção do documentário. Ok, muito obrigado. Então, vamos disseminá-lo nas redes aí, nas plataformas, e dia 19 a gente volta a falar com o tema na profundidade que ele exige. Valeu, obrigado, um forte abraço, foi um prazer. Obrigado, meu amigo, um forte abraço, um prazer, a gente vai conversando. Gente, obrigado por ter participado, até a próxima. Quarta-feira tem outro programa, outro episódio do nosso programa aqui semanal, e aí a gente conta com vocês participando de novo, beleza? Boa noite, a gente se vê por aí. A proposta da discussão, né, capitaneada aí pelo Cineclube através do Rafael, é trazer um olhar crítico para o racismo na região do Noroeste Fluminense, em específico o caso do padre João Mendes Ribeiro, o conhecido como Padre Preto. Ao conseguir sua carta de alforria, se mudou para a região de Santo Antônio do Rio Preto, atual distrito de Calheiros, no município de Bom Jesus do Itabapoana, onde atuou pelo resto de sua vida como padre. Considerado o primeiro vigário do Arraial, viveu nessa cidade, sendo vítima de muito preconceito, a ponto de ser expulso de Calheiros e residindo na cidade de São José do Calçado, no Espírito Santo. Por isso, precisava atravessar todos os dias o rio Itabapoana, divisa natural entre os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Além de sofrer com inúmeras ameaças, quase morreu num atentado, quando alguns capangas se juntaram, colocaram-no numa canoa no rio, sem remo, e esperando que ele caísse e morresse na Cachoeira da Fumaça, sendo salvo por um milagre. Quando veio a óbito, foi enterrado em um pasto abandonado, pois a população não o achava digno de ser enterrado no cemitério da cidade. Hoje, o padre é um exemplo para o movimento de pesquisa e cultura negra de Bom Jesus do Itabapoana. O ponto de partida da discussão será o documentário João Mendes Ribeiro, O Milagre e as Bênçãos de um Padre Preto em Calheiros, de autoria do ativista político Frederico Rangel. Rafael, passo a palavra para você. Obrigado, Fabrício. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Fabrício pelo evento. O Novembro Negro é realmente uma pausa em todas as atividades comuns que a nossa escola tem, a nossa instituição tem, para poder tocar em assuntos extremamente complexos e importantes para a nossa sociedade. E também agradecer aos convidados, né, por terem aceitado participar desse momento. Nosso objetivo, trazendo o audiovisual para dentro dessas temáticas, principalmente pensar o audiovisual como uma linguagem que perpassa não só nós,
mas também a nossa instituição e tudo que nos cerca. E o Frederico, ele entrou em contato com o nosso projeto acho que um mês atrás, comentando sobre a existência, né, do seu documentário, do lançamento do seu documentário, e de como seria interessante a gente fazer uma parceria. E sendo um projeto de extensão que pega o audiovisual como coluna vertebral, o Cineclube rapidamente articulou essa parceria e trouxemos hoje aqui para o Novembro Negro para compartilhar com todo mundo aquilo que a gente considera uma provocação importante e pertinente, ainda mais sobre a história local, a nossa história aqui. E aí, por isso, eu queria começar mesmo com o Frederico, fazendo uma provocação inicial dentro da proposta que o documentário dele, nós já conversamos na segunda-feira, a gente trocou uma ideia bacana, nosso programa semanal no Instagram do Cineclube, e uma das coisas que, né, fica muito evidente, até mesmo o próprio Frederico traz essa reflexão, que é a questão do racismo estrutural. E nós temos, né, nesse caso específico, nós não precisamos ir muito longe para poder identificar um exemplo disso, um exemplo de reflexão sobre isso. Nós temos aqui na nossa própria região. E aí a pergunta, né, uma das perguntas que surgem é o que mudou depois de 120 anos? Então, é um documentário que faz um paralelo entre o agora, entre o recente, né, 2007, houve um processo, que o Frederico vai falar mais sobre isso, um processo histórico, né, de reconhecimento, de reparação, e justamente pensar sobre isso, pensar sobre como o preconceito está estruturado nas regiões, nas situações macro e micro. A gente está falando do interior do estado do Rio de Janeiro, uma situação bem peculiar e narrada, né, pelo Frederico, de maneira até instigante, na medida em que tem elementos sobrenaturais, elementos religiosos envolvidos com esse episódio, né, de preconceito racial. E aí nós temos, né, essa questão do olhar para a raiz e de como a questão da memória através do audiovisual ela é muito importante. A gente discutiu isso quando a gente fez o documentário sobre o genocídio indígena, até o professor Rogério encabeçou, né, essa produção desse documentário com o professor Guilherme, e ali a gente pôde perceber como a memória audiovisual, a memória visual, a memória do som, a memória em si, ela, dentro da linguagem audiovisual, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser... isso é uma das coisas que o Frederico até comentou, e a gente, né, por ser de Bom Jesus, a gente percebeu isso. Existem raríssimas fontes audiovisuais sobre a nossa história, sobre os grandes eventos, e eventos problemáticos e críticos como esse, né? E é justamente sobre esse ponto que eu queria começar, né? Eu já fiz essa pergunta para você, Frederico, na segunda, mas eu queria que você compartilhasse com os nossos amigos aqui, que é o ponto de partida para a construção desse documentário, né, dessa narrativa. Como é que foi esse processo? Se teve alguma coisa que despertou? Porque, como a gente estava falando, né, às vezes as produções audiovisuais elas escapam a quem a produz. Então, ou seja, existia uma ideia, existia uma direção ao produzir, e aí hoje nós estamos aqui dentro de uma instituição de educação usando o documentário para começar uma discussão sobre preconceito e sobre racismo estrutural. Então, novamente, Frederico, muito obrigado. Queria que você falasse um pouco sobre esses pontos. Olá, boa tarde a todos. Realmente, é um tema muito provocante, porque é uma história, de fato, impressionante, é uma história que se enquadra como as grandes histórias que serviram de exemplo para as mais variadas campanhas de conscientização. E ela, inicialmente, quando eu comecei a fazer, a juntar material para fazer esse documentário, a partir de 2017, eu encarava como a história, uma história que tem a questão do preconceito racial e os mistérios da fé. Mas estava muito restrito ao que aconteceu cronologicamente falando. E a partir do momento que eu fui me aprofundando, obtendo mais informações e mergulhando no universo da história, eu comecei a ver situações ao racismo estrutural. É uma história que hoje, em 2020, ela completa 153 anos. Nós tivemos nela
em 2003 e 2007, 2 movimentos de iniciativa popular que tinham como objetivo um movimento de reparação histórica à memória do padre. É como se fosse um pedido de desculpas, de retratação, uma retratação histórica, por aquilo que ele sofreu no passado, na época que ele chegou, até a época que ele morreu. Mas como pode a gente achar natural, por exemplo, uma sepultura ficar primeiro num pasto e depois Calheiros se desenvolveu e as casas foram sendo construídas no entorno dessa sepultura? O estádio de futebol do Calheiros Futebol Clube fica a menos de 100 metros, onde era a sepultura. Você não vê isso em lugar nenhum. Perto do campo de futebol tem a sepultura da pessoa. E isso ficou 132 anos, essa sepultura no meio da rua. Realmente, a ação racismo estrutural que domina a nossa forma de pensar pode fazer a gente se negligenciar com uma coisa tão absurda assim, de uma sepultura, um túmulo, ficar perto de uma praça, perto do estádio de futebol, perto onde as casas são construídas. Isso aí é um efeito do racismo estrutural, da pessoa achar que isso é natural, porque era uma pessoa negra que estava ali. Era uma pessoa que tinha o estigma de ter sido o autor da maldição que pairava em Calheiros. Então, esse é um aspecto que, poxa, levou 132 anos para as pessoas se incomodarem. Então, teve esse hiato entre aqueles que praticaram o ato racista no século XIX e teve a atitude nobre de reparação entre 2003 e 2007. Mas teve a negligência durante todos esses 100 e tantos anos entre esses 2 fatos. Isso aí é um sintoma grave do racismo estrutural, mais do que a parte institucional, governamental, conforme o professor Yuri Miranda, Tiago Yuri Miranda, que ele deu uma palestra nesse Novembro Negro e ele fez uma apresentação sobre racismo estrutural com muita propriedade, mas no que diz respeito no âmbito governamental, as legislações que foram feitas e que resultavam em situações segregadoras, como a proibição da prática de capoeira e demais outras leis segregatórias. Já o que aconteceu em Calheiros é algo assim que foi uma negligência coletiva. A sociedade inteira ela achou normal, por exemplo, a Igreja Católica levar 136 anos para reconhecer que João Mendes Ribeiro foi o primeiro vigário de Calheiros. A Igreja Católica ela não se interessou em investigar esse fenômeno que é atribuído ao milagre do padre. Qualquer fenômeno sobrenatural que acontece relacionado à igreja é investigado para se apurar se houve ou não um milagre. Então, esses detalhes que eu fui observando ao longo do período que eu comecei a montar o filme, que me levou a abordar com mais ênfase no final do documentário e no título a questão do racismo estrutural. Pois também temos outra situação. As pessoas passaram 136 anos atribuindo a tudo quanto é infortúnio de Calheiros a uma maldição do padre. Mas quando a igreja, em 2003, reconhece que ele foi o primeiro vigário, ela também pede para ele interceder a Jesus. Ou seja, a igreja admite que o padre não tem poder, a memória, a alma do padre, não tem o poder de amaldiçoar ou abençoar ninguém. Ele é apenas um articulador. A igreja admite que ele só poderia interceder. Então, por que a igreja não orientou as pessoas que as mazelas que aconteceram em Calheiros foram resultado de fatores externos, como no próprio documentário explica a crise do café, a questão das tragédias aéreas do Roberto Silveira, nada a ver com a história do padre. E, no entanto, depois de 2007, quando houve o traslado dos restos mortais, quando a comunidade se sentiu leve, que ali eles se sentiram que fez o pedido de desculpa definitivo, uma série de fatores positivos vem acontecendo em Calheiros e, no entanto, ninguém atribui isso a uma bênção do padre. Para ser a praga, era o padre que era o autor da praga. Aí agora que temos vários fatores positivos em Calheiros acontecendo, justamente, coincidentemente, depois do traslado dos restos mortais,
ninguém levanta, não, o padre está nos abençoando. As pessoas sequer estão conectando esses acontecimentos com o evento de 2007. Então, eu busco trazer esse contexto provocador para a gente não se acomodar com aquele evento nobre de 2007. As pessoas achou que fez um pedido de desculpa e está tudo resolvido. Aí, quando você pergunta o que mudou, na questão da conscientização do racismo, não mudou praticamente nada, na verdade. O que temos hoje é essa história para a gente explorá-la para fazer com que as coisas mudem no futuro de maneira local e direta com a nossa sociedade. Discutindo, né, na preparação para estar aqui, o Rogério até traz um caso que ele comentou que iria fazer em paralelo com o caso de João Mendes Ribeiro, tendo essa linha da produção audiovisual. E aí, Rogério, você consegue nos escutar? Quando o Rafael me convidou, bom, primeiro de tudo, agradeço pelo convite para participar dessa mesa, né? Um tema que indiretamente a gente tem tocado, o Rafael chegou a falar, né, das nossas ações junto com alunos, com membros da comunidade, a gente tem feito com análise de alguns filmes, né, e debates através da Cineclube, e é um assunto que a gente tem abordado, né, acho que nos últimos meses. Não especificamente a história do Padre Preto, mas essa questão até do racismo estrutural. Mas a minha fala de hoje, apesar de estar dentro do evento Novembro Negro, vai ser propriamente em cima do racismo estrutural, até porque eu tinha explicado para o Rafael que antes de mim as outras pessoas iriam falar e provavelmente o assunto seria tocado. Então, eu acho desnecessário falar aquilo que já foi dito, mas abrir um outro leque de discussões em cima dessa história, dessa narrativa memorialística e desse mito de origem do Padre Preto, no distrito de Calheiros. Quando eu assisti ao documentário do Frederico. Só um minuto, gente. Vocês estão me ouvindo? Parece que minha conexão caiu de novo. Não, sim, estou ouvindo perfeitamente. Está oscilando demais aqui para mim. Bom, mas enfim. Quando eu assisti ao documentário do Frederico, o Rafael compartilhou comigo, cerca de 3 semanas atrás, primeiro me surpreendi com a duração do documentário, porque para a gente que trabalha com produção audiovisual, a gente sabe, por experiência própria, a dificuldade que é você fazer um vídeo de 5 minutos, quanto mais um documentário que leva mais de 1 hora. Então, eu queria parabenizar o Frederico pelo fôlego de ter feito esse documentário. E uma outra preocupação que eu tive foi a seguinte: quando a gente estende muito o tempo de duração da produção audiovisual, a gente corre um sério risco, que é, dentro da atual conjuntura em que nós vivemos, né, em que as redes sociais passaram a determinar limites cada vez mais estritos de tempo para a gente poder contemplar tudo aquilo que nos é apresentado, quer dizer, tudo parece que acontece em poucos minutos. O Frederico fez um documentário bem recente, sem essa preocupação de limitação de tempo. E a minha preocupação era a seguinte: ao assistir esse documentário, se eu estaria diante de algo
uma narrativa que fosse repetitiva, e não era. Eu me surpreendi positivamente com o que eu vi. E eu percebi, do ponto de vista narrativo, que é algo que me chama muito a atenção, duas variáveis que me fizeram entender que eu estava diante de uma obra audiovisual com uma certa originalidade. E aí eu gostaria já de colocar uma primeira observação sobre a história do Padre Preto, e eu acho que o Fabrício, no trabalho que fez com Micaela para a Olimpíada de História, já se debruçou sobre esse problema, que é, acredito eu, não sou especialista no assunto, a dificuldade de se trabalhar com essa história, a escassez de fontes que poderiam ser consideradas fidedignas para se conhecer a história do Padre Preto. Porque isso não me permite questionar a existência do Padre Preto em hipótese nenhuma, até porque as evidências materiais dessa história e a memória que percorre o tempo, inclusive eivada do racismo estrutural, faz qualquer um entender que essa história realmente ocorreu. Mas a documentação de base para se chegar a essa história, acredito eu, olhando de longe, que ela seja muito escassa, ou pelo menos de difícil acesso. Talvez caberia fazer até retroceder um pouco no tempo da história mais conhecida do Padre Preto em Calheiros e procurar saber quem foi esse padre no lugar em que ele saiu. Se eu não me engano, é Mariana, né? O padre veio de Mariana. Mariana era, na época, distrito de Barbacena. Ele era da capela que chamava de uma região de Vila dos Remédios, que pertence à Diocese de Mariana. E tem um livro, que se chama História de Bom Jesus de Itabapoana, que é de Francisco Camargo. E ele é pesquisador mesmo, ele fez um trabalho muito minucioso, e esse livro ele conta a história de todos os distritos. E dali ele conta a história do padre João Mendes Ribeiro, com base em depoimentos que ele pegou com pessoas que viveram o fato, na época que ele pegou esses depoimentos, assim, na metade do século, nos anos 40 que ele começou a pegar esse levantamento. Então, ele conheceu... por exemplo, em Calheiros existem hoje pessoas que são filhos de pessoas que viveram esses fatos, que conheceram o padre. Tem o seu Carlito, o seu Agostinho, que tem 95 anos e 90 anos, respectivamente. O básico da história são relatos, são testemunhos. Hoje, tem pessoas que já estão indo já em Barbacena, Mariana, em busca de documentos, para pegar a origem desse padre, lá na terra de onde ele veio. Ele chegou aqui em 1867, e não se tem história de onde se ele passou em outro lugar antes de chegar em Calheiros, ou se ele veio direto de Mariana para cá. Mas prossiga aí, desculpa a interrupção, só para dar essa observação. Vai lá, Rogério. De forma alguma, Frederico, até ajuda, né, o compor o raciocínio, porque, na verdade, eu acho que essa carência de fontes, principalmente documentos escritos, é claro que a gente não está mais diante daquela história positivista que exige que toda e qualquer narrativa historiográfica seja construída a partir da existência de documentos escritos. E acho que a gente já superou há muito tempo aquela noção do fato histórico. A história ela é interpretativa, mas sempre com método e com teoria. E no caso da história do Padre Preto, eu acho que, tomando como ponto de partida o seu documentário, você soube trabalhar muito bem com essa precariedade das fontes consideradas clássicas. Quer dizer, soube construir uma narrativa que faz com que as pessoas
entendam que esse padre realmente existiu e que ele passou, ao longo da sua vida, e mesmo depois da sua morte, por eventos que vão pontuando a maneira como o racismo estrutural ele atravessa o tempo, ele está entre nós. Então, eu me senti bastante surpreso em ver uma produção com esse fôlego e com ousadias narrativas, como, por exemplo, o que pontua o documentário são músicas, se eu não me engano, cantadas por 2 capoeiristas, né? Sim, é um casal. E eles são compositores. E em algumas partes da narrativa, onde, por exemplo, aparecem, no caso aí, o translado dos restos mortais do padre, isso ficou bem evidente para mim, a gente está falando de uma cerimônia católica, quer dizer, essa contraposição, esse contraste entre aquilo que se ouve e aquilo que se vê, cria uma possibilidade de entendimento crítico daquela narrativa. Porque, no fundo, a gente está remetendo com essa história não só aos tempos da escravidão, mas a uma longa trajetória de preconceito, inclusive contra as religiões de matrizes africanas, que acompanham a vida e a pós-morte desse padre. E no que diz respeito ainda a essa narrativa, para mim foi inevitável, e o Rafael já deu um pouco essa deixa, né, porque a gente conversou um pouco sobre isso, comparar a história do Padre Preto como um mito de origem no sentido de que é uma narrativa que cria uma identidade para um lugar. E essa identidade ela vai se renovando ao longo do tempo através de outras narrativas que vão revivificando essa história de origem. É o caso do livro, que fala da praga do Padre Preto, e é o caso desse documentário. E o próprio processo de reabilitação do padre já nos anos 2000. Então, para mim foi inevitável, até porque eu conheço com um certo detalhamento essa outra história, compará-la com um outro mito de origem dentro do estado do Rio de Janeiro, que é o de Mota Coqueiro. Mota Coqueiro, para quem não conhece a história, ele é considerado o último homem livre condenado à morte e executado no Brasil, quando então havia pena de morte prevista no Código Penal do Império. Ele foi executado na cidade de Macaé, no ano de 1855, portanto, um pouco antes da chegada do padre a Calheiros, que foi em 1867, se não me engano, né? Isso. E, ao ser executado, né, inclusive houve uma cobertura muito ampla da imprensa na época, da imprensa de Campos, da imprensa da cidade do Rio de Janeiro, na época capital do Brasil, né? Mota Coqueiro ficou conhecido como a Fera de Macabu. Ele foi acusado de ter sido mandante e um dos executores de uma chacina que resultou na morte de 6 pessoas de uma mesma família, que eram poceiros de uma propriedade dele. E foi, inclusive, quando acusado, preso uma primeira vez, conseguiu fugir da prisão, subiu pelo Rio Paraíba do Sul, entrou pelo Rio Muriaé e foi preso aqui não, né, porque eu estou bem distante, eu estou falando de Juiz de Fora, mas aí bem perto de vocês, se eu não me engano, na altura do município de Natividade. Trazido de volta a Campos, foi julgado no Rio de Janeiro, executado em Macaé. E no momento da sua execução, aí a comparação do mito de origem, ele vocifera uma maldição contra Macaé. Ele diz: sou inocente, estão matando o inocente. O lugar onde eu sou morto vai sofrer 100 anos de maldição.
esse lugar não vai se desenvolver por 100 anos. Essa seria a maldição de Mota Coqueiro. Como ele foi executado em 1855, se a gente considerar que as primeiras notícias da descoberta de jazidas de petróleo na plataforma de Campos são do final dos anos 60, quer dizer, a princípio 100 anos estariam se cumprindo nisso aí, porque é a partir dali que Macaé vai ter um desenvolvimento, inclusive avassalador, né, dentro do estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Só que eu fiquei um pouco reticente em traçar essa comparação, porque a gente está dentro de um evento chamado Novembro Negro. E a gente está questionando a questão do racismo estrutural. Eu fiquei me perguntando se eu traçasse essa comparação entre esses dois mitos de origem, que medida a história de Mota Coqueiro, que era um homem livre, um fazendeiro, nascido em Campos dos Goytacazes, de boa família, foi um dos convidados do casamento, desculpem, agora desculpem um lapso de memória, esconde de, esqueci o nome, da família Carneiro, em Quissamã, uma grande cerimônia de casamento, teve inclusive a presença do imperador Dom Pedro II, ele foi um dos convidados. Então, era um homem que estava muito próximo do governo imperial, tinha uma certa entrada na corte, mas nem tanto. E onde estaria o racismo estrutural na história de Mota Coqueiro? E não foi difícil encontrar duas respostas. A primeira delas é a seguinte: depois da execução de Mota Coqueiro, naquela época, todo condenado à morte ele só era executado caso a pena de morte não fosse comutada pelo imperador. E o imperador Dom Pedro II, ele recebeu a sentença de Mota Coqueiro e assinou embaixo, provavelmente sem nem mesmo ler. E Mota Coqueiro foi executado. Só que começou um movimento, inclusive de familiares de Mota Coqueiro, que acabaram comprovando que todo o julgamento de Mota Coqueiro foi, na verdade, uma farsa. E que quem foi executado foi um inocente. E a prova definitiva para dizer que Mota Coqueiro foi mandante e executor de uma chacina foi um depoimento de uma mulher negra e escrava. E essa é a deixa para se compreender como a execução de Mota Coqueiro, consideradas as leis do Império, foi um erro jurídico. Porque o depoimento de um cativo ele poderia ser aceito como prova, mas não para condenar à morte uma pessoa. Um pequeno detalhe: uma pessoa livre. Mota Coqueiro foi o último executado livre no Brasil. A pena capital continuou sendo praticada no Império, só que não para homens livres. Esse paralelo, interessante mesmo. E quando a gente pensa, por exemplo, na reabilitação de Mota Coqueiro, eu me lembro, já que nós estamos no âmbito do audiovisual, eu me lembro de um filme, não é um documentário, é um filme de ficção, chamado Sem Controle, que tem inclusive como ator principal o Eduardo Moscovis, que é uma história que se passa no tempo presente do ano do lançamento do filme, se não me engano é um filme dos anos 90, que tem uma narrativa bastante interessante, que é mais ou menos a seguinte: uma casa de repouso em Macaé, na qual
se encontram vários internos com problemas psíquicos. E um diretor de teatro, personagem do Eduardo Moscovis, se interna nessa casa porque estava sofrendo de estafa. E ele resolve, junto aos internos, fazer um trabalho que seria a montagem de uma peça de teatro inspirada na história de Mota Coqueiro. Bom, eu não vou dar spoiler, né, dizer qual é o final do filme, mas a história é trágica. A história desse diretor de teatro e a história de Mota Coqueiro se aproximam. É só uma evidência de como esse personagem ele foi reabilitado, inclusive, para além das fronteiras de Macaé. E esse paralelo me pareceu ser bastante conveniente, porque, guardadas as devidas proporções, e principalmente considerando, é a pergunta que eu sempre me faço, me fiz agora recentemente participando de um outro evento, é de onde falo. Porque, na verdade, eu sou professor do Campus Bom Jesus, mas conheço muito pouco a história local de Bom Jesus. E ainda mais na atual condição em que a gente está em isolamento social e que potencializa uma dualidade entre ser observador e ser partícipe daquilo que realmente está acontecendo. E hoje, eu, por exemplo, não coloco os pés em Bom Jesus desde março desse ano. Bom Jesus passou a ser, para mim, um lugar muito distante no espaço e no tempo. E, muitas vezes, isso gera na gente uma situação até de um certo conforto, porque permite que a gente consiga observar esse lugar distante. Claro que isso nunca vai existir, mas é o pressuposto que a gente tem, um certo afastamento que permite fazer uma análise. Então, o que me ocorreu quando o Rafael me convidou, eu não me sentia habilitado a falar tanto da história do Padre Preto. Acho que seria falar o que já foi dito, né? A questão do racismo estrutural. Eu escolhi traçar essa comparação. Aí eu termino aqui a minha fala. Frederico, você quer comentar alguma coisa que te despertou a atenção? Não, só uma conclusão que me veio à memória agora sobre a identificação da existência do padre. Tem documentos, agora que eu me lembrei, que tem uma reportagem do Norte Fluminense que cita as certidões de nascimento e o registro de batismo. Tem certidão de casamento e registro de batismo do Padre Preto. Isso está guardado dentro dos acervos da matriz do Senhor Bom Jesus. Eu não sei se está na Capela de Santo Antônio, em Calheiros, ou se está no arquivo aqui na sede do município da paróquia. Mas tem uma relação de algumas pessoas que tiveram casamento celebrado e que os filhos e netos guardaram as certidões e certidões de nascimento também. É o vestígio documental único que existe da existência do padre e o que ele fez em Calheiros como sacerdote de fato. São, acho que são 5 certidões, parece que existe. Mas, no mais, eu fico assim lisonjeado com a crítica que ele observou sobre a produção em si, e é isso aí, o objetivo é esse, é provocar reflexões, é comparar com outras situações, e eu agradeço o reconhecimento pela obra, e a ousadia, né, de fazer uma obra de 67 minutos para botar no YouTube. Graças a Deus, acho que deu tudo certo no que diz respeito à dinâmica da história, que é muito rica e acho que facilitou bastante também.
diante dessa ligação das falas, eu gostaria de chamar até o Fabrício e a Micaela para falarem um pouco sobre como foi nas Olimpíadas de História do ano passado, falar sobre isso, trazer isso como uma dos conteúdos para a etapa, né, que estava naquele momento em voga. E no caso da Micaela, né, que é daqui de Bom Jesus, porque a Micaela é ex-aluna nossa, faz parte daquele grupo que a gente havia conversado, o Frederico, de que é um grupo de jovens que precisam, né, ter acesso a essas narrativas históricas da nossa região. E aí eu quero saber dela como é que foi esse processo de descobrir isso, porque eu, por exemplo, estou descobrindo muito mais sobre isso depois, apesar de ser de Bom Jesus, uma certa idade avançada. E ela não, ela bem mais nova, está tendo a oportunidade de ter esse acesso, e o teu documentário contempla essa narrativa. Então, quando se traz o audiovisual para dentro da temática da educação, o que a gente propõe é que o audiovisual, por ser uma linguagem muito utilizada, principalmente, né, pelas gerações mais novas, a molecada mais nova, como a gente precisa ocupar esse espaço de linguagem e também trazer essas coisas que nós consideramos importantes, né, visto a questão da reflexão sobre o preconceito, seja local, seja regional, seja global. E aí eu queria saber de vocês dois, né, do Fabrício e da Micaela, como é que foi essa experiência das Olimpíadas, e para a Micaela, como é que foi descobrir isso aqui, né, de Bom Jesus, e levar isso para as Olimpíadas para um nível muito mais amplo, né, levando essa história local de Bom Jesus para todos. Eu acho que vou só dar um adendo naquilo que o Wallace tinha falado sobre o audiovisual brasileiro, sobre ser muito elitizado. Eu concordo com isso, me lembro até na hora que ele estava falando do tema da redação do Enem ano passado, sobre a democratização do cinema, e que a gente não dá valor nenhum para o nosso cinema nacional. E o presidente atual também sempre sucateando mais ainda aquilo que já é sucateado do país, como a Ancine, por exemplo. E acho que para falar do Padre Preto e como a gente chegou, acho que tem que explicar um pouco da UNHB, né? A Olimpíada de História Brasileira. A Olimpíada é muito interessante. Ano passado foi o segundo ano que eu fiz. No primeiro ano a gente não chegou muito longe, mas esse ano passado a gente foi para a semifinal. Foi muito interessante. E as últimas etapas, cada ano elas pedem algo diferente. E nesse ano do ano passado, eles pediram que a gente cada equipe criasse um capítulo, como se fosse de um livro didático, sobre um personagem local da região que fosse esquecido. O tema da Olimpíada do ano passado foi os esquecidos da história. Então, a nossa equipe estava procurando no dia que saiu. Tipo, a gente teve uma semana para poder fazer esse capítulo, correr, achar coisas. E a gente não sabia se a gente ia, de quem a gente poderia fazer. E a gente foi perguntando para avô, perguntando para gente local, assim. A gente foi lá no antigo Rio Branco. E eles ajudaram pra caramba a gente nesse processo. E eu não sabia, a história do Padre Preto era completamente desconhecida para mim. Acho que para o pessoal de Calheiros deve ser muito mais familiarizados com isso. Mas eu fui saber a partir da minha mãe. Ela comentou que a sogra dela era de Calheiros e que tinha o Padre Preto lá e que era muito interessante. A gente pensou ainda mais sobre ele ser esquecido e tudo que aconteceu com ele em Calheiros. E a gente ficou bem na dúvida na época também se a gente fazia, porque não tinha tanta coisa assim para procurar ou para colocar sobre ele nesse capítulo. A gente ficou, se eu não me engano, a gente ia entregar no sábado, e na sexta-feira a gente estava chorando no ombro do Fabrício para ver se a gente mudava ou se a gente continuava com ele. Eu acho que o problema que a equipe da Micaela passou é a questão das fontes, né, Frederico? Porque, de fato, qual fonte que a gente vai pesquisar aí é a história do Padre Preto.
E aí eu quero até aproveitar para falar um pouquinho aqui do que está acontecendo no YouTube, porque se eu não me engano, a Cláudia Bastos falou que ainda hoje vai publicar, isso mesmo, Cláudia Bastos falou que ainda hoje vai publicar no blog do Espaço Cultural Luciano Bastos a pesquisa histórica dela sobre o padre João Mendes Ribeiro, porque foi o espaço que os alunos foram procurar, né, Micaela? As informações, os livros, e aí tem um modus operandi também dessa juventude, né, que é muito a questão do celular, de procurar entrevistas, de procurar as pessoas conversando, e aí as meninas chegaram até alguns dados que a gente não tinha ainda do Padre Preto. Eu estou passando aqui para a segunda imagem aqui, eu estou compartilhando embaixo aqui, Micaela, o trabalho que vocês fizeram. Esse trabalho está disponível no site das Olimpíadas Nacionais de História do Brasil, e aí se você jogar no Google ONHB excluídos da história, você vai encontrar essa página, e você joga lá Padre Preto, e tem o trabalho das meninas. Quero também fazer aqui uma referência, né, Micaela, suas colegas de equipe, né, que tem um papel importantíssimo aqui, que foi a Júlia Souza e a Laísa Fontoura. Dizer que eu, como orientador, talvez eu tenha confundido mais do que ajudado, na verdade, que é o nosso papel, no final das contas. Mas as meninas chegaram e esbarraram em alguns pontos que você acaba esbarrando mesmo no documentário, né? Uma é essa questão das fontes, e aí uma obrigatoriedade das Olimpíadas era uma imagem do Padre Preto, e aí eu queria que a Micaela contasse para a gente como que elas chegaram até essa imagem. E depois eu queria também fazer uma leitura do nosso problema, porque esse capítulo tinha que trazer um problema de pesquisa para o capítulo. Não era só trazer uma linha do tempo, igual a gente coloca aqui, né? Não é só uma linha do tempo, não é só mostrar essa história. Tinha que trazer uma questão, um problema historiográfico. E aí depois, se vocês me permitirem, eu quero ler também esse problema historiográfico que a gente conseguiu chegar através da história do Padre Preto. Mas se você puder comentar aí para a gente, Micaela, a questão da imagem. A Olimpíada, nessa tarefa, ela tinha vários requisitos. Tinha que ter imagens do padre, tanto fotos ou até desenhos, e a gente não tinha nenhuma imagem do padre. Aí, se eu não me engano, eles dão a tarefa numa segunda, liberam de manhã, e a gente tinha até sábado para entregar. Nesse tempo todo corrido, a gente, durante a semana, tendo aula também durante esse tempo, aí era uma quarta-feira, assim, a gente já tinha começado a fazer sobre, mas ainda estava naquela insegurança, pensando que a gente não ia achar as imagens para cumprir os requisitos da Olimpíada. Foi até que eu acho que a gente foi conversar com o pessoal lá do Rio Branco, acho que tem a servidora, acho que ela está vendo a gente, a Paula, e a gente conversou com o irmão dela, e ele liberou essa foto, que eu acho que ele pediu um artista para retratar o padre, e a gente colocou ela. Só que é a única imagem que a gente tem dele, e tem essa que tá mostrando agora, o desenho é dele, acho que quando eles jogam ele no Rio. Esse daí, é um artista de Calheiros que desenhou, o João Paulo, eu conheço ele, e eu pesquisei essa foto, o Gino me deu essa informação. Eu não sabia que era vocês que estavam fazendo esse trabalho da Olimpíada de História, que eu achei no blog do Norte Fluminense, essa imagem, e adotei a imagem. Eu criei alguns efeitos nela, e adotei a imagem, porque no documentário, a imagem referência do Padre Preto é a imagem que vocês utilizaram no trabalho, que é do João Paulo, que é um artista lá de Calheiros mesmo. E acho que a Ângela está perguntando aqui sobre o livro. Eu acho que ela está mais perguntando mais no documentário, mas a gente também usou o livro desse autor de Calheiros, sobre o Padre Preto. E você até comentou sobre um livro da história de Bom Jesus. A gente também usou ele, acho que ele está disponível na biblioteca do IFE. E a gente foi muito legal esse processo de pesquisa, que a UNHB traz esse processo, eu acho muito interessante. Ainda mais que agora vou começar a fazer história também, na UF. E
acho incrível, tipo, acho que a UNHB desperta isso. A gente teve tarefa que a gente teve que ligar para gente lá do outro lado do país para poder perguntar. Esse método de pesquisa é muito legal, vale a pena fazer. E a gente foi durante essa pesquisa sobre quem fazer, sobre qual personagem histórico da região, a gente foi no antigo Rio Branco, a gente foi na biblioteca municipal e também para ver como a cidade assim não liga tanto para essas histórias, para a nossa própria história, né? Dá para ver também que a biblioteca municipal, tipo, a gente nem sabia se funcionava e como ela está deteriorada. Eu acho que o nosso acervo historiográfico ele inexiste praticamente. Você falou num ponto muito importante, só concluindo o gancho dela, que as nossas histórias inexistem. São muito poucos os pontos que tem de acervo histórico. Eu citei numa resenha com o Rafael o próprio blog do Jornal Norte Fluminense, que pertence ao irmão da Paula, ao Gino, lá do pessoal do Espaço Cultural Luciano Bastos. E essa preocupação de vocês em trabalhar sobre isso já é um alento, porque hoje tem uma geração interessada por nossa história, coisa que não acontecia antes. E pode prosseguir aí, no raciocínio de vocês. Não, eu acho que um ponto que a gente abarca aqui importante é essa ideia da história dos excluídos, né? Que, ao fim e ao cabo, é a nossa história. Porque a história de gente comum não chega aos livros didáticos, né? E essa era a proposta que as Olimpíadas trazia. Parabéns, Micaela, eu não sabia que você vai ser colega nossa de profissão. Fico feliz, assim, porque essa investigação você já tem esse status de investigadora, né? Porque a pesquisa é uma grande investigação também. E aí, como a gente, de fato, essa história dos excluídos, ela é sempre mais difícil nesse âmbito da materialidade, e aí o Rogério contemplou isso muito bem, porque a gente dificilmente consegue ter registros em primeira pessoa, né? Dificilmente consegue chegar muito próximo desses dados, e eu falo isso com tranquilidade, porque no meu mestrado eu estudei os carpinteiros lá das obras públicas de Mariana. Então, assim, eu tinha que chegar esbarrando nessas pessoas, porque você não tem, de fato, um documento em primeira mão daquela pessoa. E aí, isso nos levou até na construção do documento, do material das Olimpíadas, né? Como circular um problema. E aí eu acho que casa muito com o documentário. Eu vou ler aqui, é bem rapidinho, que a gente fez. Vou só passar aqui embaixo aqui a página. Eu acho que dificilmente vai dar para ler no YouTube, mas, de qualquer maneira, tá no cantinho aqui, ó, onde eu estou circulando. Porque a gente tinha que trazer um problema e uma possível resposta aí, né, sobre a questão do Padre Preto em Calheiros. E aí a pergunta que foi formulada foi justamente voltada para a memória. A gente fez a pergunta, né? Como é construída a memória da população negra no Brasil? E aí a resposta que a gente trouxe aqui, uma opção de resposta, né? A história do Brasil se entrelaça à escravidão. O racismo presente nas relações sociais faz parte de um processo histórico no qual é renegado à população negra o direito à memória. Ao falarmos de escravidão, sobressaem números e não pessoas de carne e sangue. Nesse sentido, a figura do Padre Preto apresenta-se como um exemplo das mazelas sociais enfrentadas pela população negra durante o século XVIII. Então, o que a gente trouxe de mais importante, talvez, aqui nesse trabalho que as meninas fizeram, tiveram esse árduo trabalho de fazer tudo isso em uma semana, porque a gente coloca 2 páginas aqui, parece tranquilo, mas a gente não está falando de um grande nome, né? É difícil chegar